nesta sala de Argoeiros daqui da Ilha da Madeira. Mas hoje ele fez uma surpresa que eu tinha desafiado, como é que ele pintou dragoeiros, numa sala de dragoeiros, numa quinta que era conhecida por dragoeiros, e não pintaram o nosso dragoeiro da Casa da Cultura. Então, hoje, ele trouxe, e tem um plano central, ao dragoeiro da Casa da Cultura, que fica aqui no Tardós da casa, junto ao nosso auditório, ao ar livre, junto ao antigo ateliê do Frederico Reggie Blandy, que hoje é a nossa biblioteca, mas era um ateliê de fotografia e de pintura do Frederico Reggie Blandy, que era da família Blandy, um artista. Ele era engenheiro naval, mas era artista também, de fotógrafo e pintor. Morreu em 1905 ou 6, por aí, e mandou fazer este edifício anexo à Quinta do Rebreiro para ser a sua ateliê de pintura e de fotografia. E, curiosamente, então, o artista fez esta surpresa e trouxe o nosso dragoeiro em frente ali ao ateliê de pintura do Frederico Reggie Blandy. Já está tudo? Está tudo bem. Mais uma vez, obrigado pela vossa presença. Eu tenho o papel ingrato de ser um moderador. Não estou habituado a estas andanças de ser moderador, mas vou fazer justiças. Trouxe umas cábulas, porque não estou habituado a esta ato de ser moderador, mas vou tentar safar. Primeiro, queria apresentar aqui as nossas ilustres convidadas, que agradeço terem prontamente aceito o convite para este desafio. Eu vou passar a apresentar, embora dispensem quaisquer apresentações, mas fica sempre bem. Portanto, temos aqui a doutora Violante Saramago Matos, que é bióloga, escritora, ativista, foi deputada, licenciou-se em Biologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e trabalhou como professora do ensino secundário, técnica de controle de laboratório de alimentos e mais tarde em áreas ligadas ao ambiente ou ao ordenamento do território. Vive na Madeira desde 1980, onde desenvolveu grande parte da sua atividade profissional e cívica. Se disser alguma maneira, por favor, diga. Na política institucional, foi vereadora da Câmara Municipal de Funchal, de 97 a 2001, e deputada à Assembleia Legislativa da Madeira, primeiro como independente nas listas do Partido Socialista e mais tarde pelo Bloco de Esquerda. Paralelamente, desenvolveu atividade artística como pintora e escritora, publicou livros de crónicas, memórias e literatura infantil e juvenil, destacando-se como, na primeira pessoa, 2010, de Memórias que Nós Fazemos, e a série infantil protagonizada pela personagem Quinas. Também tem colaborado com a Fundação José Saramago e em diversos projetos culturais. Bem, antes de mais nada, pronto. Passando aqui à doutora Susana Fontinha. A doutora Susana Fontinha é uma bióloga, investigadora e gestora do ambiente ambiental da Madeira. Licenciou-se em Ecologia e doutorou-se em Biologia, Ecologia e Sistemática pela Faculdade de Ciências da Universidade da Madeira. Ao longo da sua carreira desempenhou diversos cargos de relevo na área do ambiente da região autónoma da Madeira. Foi diretora do Jardim Botânico da Madeira, diretora do Parque Natural da Madeira, diretora regional do Ordenamento do Território e Ambiente. Mais recentemente, exerceu funções de adjunta da Secretaria Regional do Ambiente e coordenou a candidatura das levadas da Madeira a Património Mundial do Lixo, que me parece que não teve repercussão, não foi? Ficou por aí. Também podemos falar. Que é uma pena. Mas é uma pena não ter sido. Emanuel, é só ainda. É só ainda, eu espero bem que seja só ainda. Paralelamente à atividade na administração pública, desenvolveu uma sólida carreira académica e científica, é investigadora em áreas relacionadas com a biodiversidade, ecologia, conservação da natureza e etnobotânica, tem publicado dezenas de artigos científicos e livros. Foi também docente convidada da Universidade da Madeira e lecionou disciplinas ligadas ao ambiente e ao desenvolvimento rural. Destaca-se ainda pelo seu trabalho na valorização do património natural da Madeira, incluindo a coordenação da candidatura de Porto Santo à reserva da biosfera da Unesco e a divulgação do património botânico madeirense através de publicações, ações de formação e programas televisivos. Porque bem conhecemos a doutora dos seus programas televisivos a falar com propriedade das plantas da Madeira, que é sempre um regalo ouvi-lo.
Só tenho um reparo. Diga. Eu fiquei doutorando na Universidade de Lisboa. Eu disse Lisboa? Ah, eu disse Madeira. Já foi. Não. Está Lisboa, enganei. Peço desculpa. Peço desculpa. Agora, falando aqui do nosso artista, embora esteja aqui no flyer da exposição, mas já agora que apresentei também vou apresentar o artista. Portanto, o Adonis Galvão é um artista luso-brasileiro, que o pai é português, não é? Português, mas não da Madeira, continente. Cuja produção se desenvolve entre a pintura, os meios digitais e a instalação. A sua prática artística orienta-se pela investigação de formas orgânicas, observadas na natureza, instaurando um campo de tensão e equilíbrio entre a fluidez e a leveza, entre o estático e o dinâmico. Por meio da cor, da composição e do espaço, o artista opera em zonas de passagem entre seres, culturas e natureza, articulando questões ligadas às transformações sociais e ambientais do mundo contemporâneo. As suas pinturas, atravessadas por referências do naturalismo, são marcadas pela ideia de impermanência e pela tensão entre ordem e caos. Nestas emergem também os rastros da presença humana, os seus ruídos e vestígios, como camadas que se sobrepõem à paisagem. Nas instalações, essa investigação se amplia no espaço, constituindo ambientes imersivos que convocam o corpo e ativam relações entre o espaço, natureza e o tempo, configurando experiências de caráter sensorial e relacional. A partir de 2018, ao fixar residência na Ilha da Madeira, o artista passa a aprofundar pesquisas em torno das relações entre a migração, etnobotânica e transformações ambientais, compreendendo a ilha como um território de convergência entre culturas e ecossistemas. Desde então, vem participando de exposições individuais e coletivas no Brasil e no exterior, Europa continental. E as suas obras integram acervos no Brasil, Estados Unidos da América, Austrália, Portugal e Itália. A sua prática da sua arte configura-se como um dispositivo de composição e pensamento. Ao acompanhar tais transformações, o trabalho de Adonis Galvão não se limita à observação. Intervém, desloca e reconfigura as relações entre espécies, territórios e temporalidades. Adonis Galvão vive e trabalha na Ilha da Madeira. Acho que agora estão devidamente apresentados. Bem, a primeira pergunta não pode deixar de ser para o artista, obviamente. E a primeira pergunta é: como surgiu o seu interesse pela flora da Madeira, pelo tema das espécies indígenas, exóticas e invasoras? Porquê é que foste para aí, para esse tema, e desenvolver este tema para esta exposição? Primeiramente, muito obrigado pela presença de vocês. Desde que o Manuel fez o convite para expor, a minha questão aqui era exatamente ocupar o espaço, né? Eu me senti muito honrado com o convite e, ao mesmo tempo, muita responsabilidade, porque a gente ficamos entusiasmados, mas tem também fica aquela sensação de que a gente não pode deixar de apresentar algo que seja à altura da casa. Bem, eu, antes de agradecer, claro, a presença da doutora Suzana Fontinha e da senhora Violante Matos. Muito obrigado por aceitar o convite, porque desde o começo, aliás, eu já tinha proposto ao Manuel que fizéssemos essa conversa, porque acho que mais importante do que, eu acho que só apresentar o trabalho, claro, é o próprio diálogo que o trabalho proporciona, né, um diálogo visual, e também poder dialogar com as pessoas, né? Acho que isso é sempre enriquecedor, ou seja, eu apresento e recebo um retorno, né? Então, isso, meu trabalho é fundamental. Foi o seguinte, antes de vir para Madeira, eu, enfim, morava no Brasil, morava em São Paulo, já vinha desenvolvendo um trabalho em arte digital, mas paralelamente isso já estava fazendo o ateliê de pintura. Frequentei ateliê de pintura durante muitos anos. E assim que eu cheguei a Madeira, minha primeira exposição aqui foi uma exposição de arte digital, que eram os flamingos, que era exatamente hoje em termos de arte, eu poderia chamar que esse trabalho seria quase um mosaico digital, porque apesar de ter sido feito no computador,
eu trabalhava dentro de uma trama, uma trama específica, e todas as formas tem que se encaixar dentro daquela rede. Como se fosse uma tapeçaria, como se fosse um bordado. Enfim, então essa exposição já falava dos imigrantes, da migração, e já tratava do Flamengo, que pode ser uma figura lúdica, né? Ou seja, cor de rosa, uma ave. Ali já tem várias questões que já estavam sendo trabalhadas, principalmente a questão do deslocamento, da migração e o que isso envolve, né? Bem, chegando à Madeira, foi arrebatado pela flora da Madeira. Não por acaso escolhi a Madeira. A minha ideia era morar em Portugal continental, mas chegando à Madeira, eu digo que eu fui arrebatado pelo clima e pela flora e pela poncha. E a poncha, eu testei, mas foi verdade. Porque quando eu soube que tinha poncha, eu falei, aguardente, você tem aguardente, tem uma ligação ao Brasil, tem uma ligação histórica, comecei a pesquisar. Eu já sabia que a Madeira tinha uma ligação, estrategicamente, ela, desde a sua fundação, desde o seu início como território, ela sempre foi esse ponto de interligação entre América, Europa e África. Não por acaso eu sou fruto dessa mistura, porque o meu DNA ele é todo, parece um caleidoscópio, e eu até descobri que a minha genética vem daqui, dessa região da Madeira, ou seja, Açores, Madeira. Então, veja, acho que de certa forma parece uma ave migrante, retorna ao território, de alguma forma. Enfim, chegando na Madeira, descobri todas essas informações, e o meu trabalho ganhou, então, ele foi se desdobrando, ou seja, ele desabrochou na Madeira, né? O que até então era muita vontade, aqui na Madeira ele foi se desenvolvendo. Ou seja, isso foi em 2021. E de lá para cá, quando o Manuel fez o convite para expor aqui na Casa da Cultura, o único pedido foi que fosse a flor, né? De alguma forma, mas também não foi uma imposição, porque ele falou: vocês dois trabalham com a natureza, mas fica como norte a flor. E eu já estava trabalhando com os dragoeiros, né, naquele momento, aí eu fiz não uma parada, mas eu ampliei a minha produção e elaborei uma exposição, essa exposição em torno da flor indígena, exótica e invasora. Vou tentar, assim, é muita informação, eu acabo sendo prolixo, mas acho que é bom ter que as pessoas entendam de onde eu venho e onde eu quero chegar. Por que indígena, exótica e invasora? A senhora José Fantin, que foi diretora do Jardim Botânico, meu primeiro episódio, a primeira vez que eu dei esse salto, eu estava no Jardim Botânico, passeando, e deparei com um jardim que estava escrito uma placa lá, Jardim Indígena. Eu acho que foi muito estranho, porque eu acho que, claro, acho que nós vivemos uma certa ignorância cultural, claro, não os intelectuais, os autores, que é o caso das senhoras, mas até mesmo os artistas, mesmo vindo do Brasil, há essas confusões, né, de chamar o índio, o indígena de índio, e a palavra indígena está sempre associada aos povos originários. Então, quando eu escutei que o jardim indígena, aquilo me levou diretamente para o Brasil, para a cultura indígena, para os índios, aquilo me deu um nó, eu falei, então acho que tinha que entender isso. Veja, e a palavra indígena é uma palavra em latim, né? É tão antigo, o termo é tão antigo, enfim. Aí comecei a ficar atento, a minha formação é em comunicação social, e eu tive inúmeras professores de antropologia, sociologia, política, e eu escuto muito essa turma, né? Os antropólogos sempre falam que a pesquisa deles geralmente surge de algo que foi um incômodo, algo que caiu mal nos ouvidos, que gerou um estranhamento, e a partir dali eles começam a investigar e aquilo vira um trabalho. E o meu trabalho tem sido assim. Enfim, o exótico, acho que exótico é mais fácil, e a invasora. A questão da invasora foi porque eu tinha apresentado justamente uma pintura, uma tabaqueira, e uma senhora olhou para mim e falou assim: essa pintura é extraordinária, linda, essa planta está invadindo a madeira. Aí na hora assim, eu falei, epa, tem qualquer coisa aí, né? Tem qualquer coisa nesse comentário que eu tenho que investigar, porque não era um comentário de uma pessoa intelectualizada. Eu sempre falo que eu não faço arte
né? A gente faz arte para todo mundo, mas esse comentário não era comentário vindo de uma intelectual, era uma pessoa que tem uma profissão que não casava com aquele discurso. Então, aquele discurso era, obviamente, um discurso que ela tinha ouvido, então era um discurso panfletário, político. Aí eu comecei a prestar atenção, eu falei, invasor, e fica ali. E achei muito estranho como que as plantas também foram contaminadas, né, de certa forma, por um discurso de xenofobia, né, território. Então, claro, eu sempre falo, eu não tenho, a minha intenção não é criar, por exemplo, o julgamento de valor, né, agora começar a levantar a bandeira das invasoras. Mas eu acho que as invasoras, elas são queridas, muita gente gosta. E até vi inúmeros programas da Zona Fontinha, justamente falando da flora da madeira, da Laura Silva, que eu adoro. E entendo exatamente a questão, né, ou seja, exatamente o lugar, né, das plantas indígenas, exóticas e invasoras. Mas, concluindo, foi isso. A partir daí eu comecei a desdobrar no tema, entendendo que também não era só sobre plantas, também sobre território. O território é uma invenção, né? Ou seja, o jardim, quando a gente falava dele, é uma ilha, um jardim. Foi que jardim, né? Ou seja, a Laura Silva exatamente ela é exuberante, mas ela é muito discreta, né? Os verdes são muito parecidos, as plantas as lauráceas são muito parecidas, as flores são muito delicadas. E esse jardim da madeira que a gente celebra nas festas é um jardim inventado. Muito bem, como repararam, ali logo na sala de entrada temos a caixa Ward, que era uma caixa que trazia-se da Europa, trazia-se no século XIX, trazia-se plantas de África, da América, para a Europa, passava aqui, aclimatizava cá e depois ia para a Europa. Portanto, ele fez questão de reproduzir aquela caixa, de uma reprodução, uma réplica, porque decidiste fazer aquela réplica logo ali na sala de entrada e como é que ela dialoga com a sala e com o resto da exposição? Eu percebi na minha pesquisa que a Inglaterra, de alguma forma, ela estava sempre passando, de alguma forma, pelo... E este é uma casa de leite? Sim. Não por acaso eu trouxe aquele mapa, que também é de 1851, por onde eu fiz uma intervenção dos cabos submarinos de fibra ótica, e a caixa é desse mesmo período. E aquela caixa, não sei se as pessoas conhecem, mas ela foi a grande invenção do Ward, que revolucionou o transporte de plantas, né? Ele estava fazendo um experimento com algum inseto e descobriu que num ambiente fechado, com vidro, a planta se desenvolveria. Eu trouxe a caixa porque na história foi essa caixa que permitiu, por exemplo, a questão tem influência inclusive econômica, né? No chá, na borracha, no cacau, né? Então, fosse a grande caixa de Pandora da flora no mundo afora. Então eu trouxe a caixa justamente para a gente pensar um pouco nessas exóticas que vêm, né? Então eu trouxe a minha caixa de ordem com as frutíferas, né? Que a gente ama, canonas e bananas, e em relação ali com plantas indígenas, né, do continente europeu, e a Laura Silva. Então, essa primeira sala fala desse embate da flora. Muito bem. E como a exposição chama-se Indígena, Exótica e Invasora, e aqui ele próprio estranhou quando olhou no Jardim Botânico que chamava-se Indígena, lembrava coisas, lembrava o Brasil, este peso das palavras, não é? Já agora fala especialista, não é? Da botânica, e para nos explicar exatamente qual é a diferença entre uma espécie indígena, exótica e a invasora. Ok, em primeiro lugar, porque não há xenofobia. Portanto, no fundo, um biólogo, quando fala sobre uma espécie indígena, significa que ela existe naquele território sem qualquer influência do homem. Ou seja, não foi o homem que direta ou indiretamente trouxe aquele ser vivo para o próprio território. E a palavra indígena, em botânica, pode ter um sinónimo de primitiva, portanto a flora primitiva, neste caso das plantas, ou então nativa, portanto as espécies nativas, espécies primitivas, ainda podemos utilizar outro termo que é autóctones. Portanto, uma espécie é indígena, é sinónimo de primitiva, até mesmo selvagem ou silvestre, nativa
indígena e autóctone. Em oposição, temos tudo aquilo que o homem, o ser humano, trouxe para este território a partir do momento em que esta ilha, ou estas ilhas que compõem o arquipélago da Madeira e das Selvagens, os arquipélagos da Madeira e das Selvagens, passaram a ser povoadas. Portanto, tudo aquilo que veio a partir do início do povoamento destas ilhas e que surgiram direto ou indiretamente pelo homem, são espécies introduzidas. E o termo exótico é para nós uma espécie introduzida. Não tem que ser uma espécie, por exemplo, vinda de uma zona tropical. Portanto, o termo exótico, em biologia, é dado por oposição ao indígena e diz respeito a todos os seres vivos que existem no território, mas que não existem no seu estado natural e que, de alguma maneira, foram introduzidos pelo ser humano. Por exemplo, o rato. Ninguém terá trazido o rato porque quis trazer o rato, mas provavelmente quando as embarcações cá chegaram, as naus, e eram amarradas, o rato pode ter passado, ou passou com cereais, ou passou pelas cordas, pelas amarras. Portanto, há espécies que foram introduzidas não propositadamente, mas há muitas espécies que foram introduzidas propositadamente. E agora falando das invasoras. Portanto, invasoras, todas as espécies invasoras são exóticas, ou seja, eu não utilizo o termo invasora, que está a tomar conta de um território, numa espécie que faz parte naturalmente desse mesmo território. Portanto, eu só utilizo o termo de espécie invasora perante as espécies que foram introduzidas nesse território, está bem? E o que é uma espécie invasora? É aquela que cá chegou por influência humana e que de alguma maneira naturalizou-se tão bem em relação ao território, ao clima, às condições de solo, que ela consegue competir com as espécies indígenas e inclusive consegue levar à extinção de algumas dessas espécies indígenas, consegue desequilibrar os ecossistemas naturais, e para nós isso é um problema. Porque se nós queremos manter a identidade, e mais uma vez digo, isto não é xenofobia, mas se queremos manter a identidade de um território e se a partir de uma certa altura se identificam para este território espécies da flora e da fauna que são únicas no mundo, compete-nos a nós, perante esta tomada de consciência, tudo fazer no sentido de proteger este mesmo património. Portanto, e aí é que é um pouco esta quase que como uma tentativa de competir com as invasoras, porque elas competem pelo território e conquistam o espaço às nativas, no sentido de tentar diminuir, é praticamente quase impossível levar à extinção determinadas espécies invasoras, porque elas têm estratégias de vida que acabam por ser muito mais eficazes comparativamente a muitas das espécies nativas. Portanto, é muito difícil eliminá-las, mas é possível, pelo menos, se acharmos por bem, portanto, controlar a sua área de distribuição. Portanto, compreenderam muito o que era indígena, exótico e invasor. E há outra questão também que é preciso, talvez, relembrar. A biodiversidade terrestre da Madeira, desde o produção até às selvagens, já que o Adonis falou também das diferentes ilhas que compõem o arquipélago da Madeira e o arquipélago das selvagens. Portanto, do ponto de vista de biodiversidade terrestre, estão dadas mais de 7.500 espécies e cerca de 19%, equiparado a 1.400 espécies, são endémicas, são exclusivas, não existem no mundo no seu estado natural. Até podem existir noutros sítios como cultivares, podem existir até como exóticas para os outros, e algumas delas até levam à ameaça da biodiversidade local desses sítios. Isto é uma realidade. As nossas espécies indígenas e endémicas, as exclusivas, causam também problemas noutros territórios, quando são levadas para lá e competem com a flora nativa. Portanto, mas num território tão rico em biodiversidade, e fazemos parte, fez referência à Macaronésia. A Macaronésia é uma região biogeográfica e na Europa é aquela que tem a percentagem mais elevada de espécies exclusivas da flora e da fauna. E há aqui uma comparação que muitos biólogos fazem, que é a Madeira, ou a Macaronésia, nós podemos dizer, a Macaronésia está para a Europa, da mesma forma que as Galápagos estão para o mundo. Ou seja, a importância da Macaronésia no que diz respeito à salvaguarda de uma biodiversidade endémica é tão elevada
que é uma obrigatoriedade dos Estados-membros da União Europeia, é uma obrigatoriedade daqueles que trabalham com o património natural, tudo fazer em prol da sua proteção. Não tenho nada contra a beleza das exóticas. E já agora, muitas invasoras, que na atualidade estão identificadas como invasoras, que na atualidade estão muito identificadas como invasoras, elas vieram para a Madeira, ou pelo interesse madeireiro, ou pelo interesse alimentício, ou pelo interesse industrial, ou então ornamental. Ou seja, a bananeira, e faz referência à bananeira, ela entrou na Madeira em meados do século XIX como uma planta ornamental. As acácias, não há nenhuma acácia na Madeira que não seja exótica e a maioria delas são invasoras, entraram cá ou como ornamentais ou porque era importante utilizar a sua madeira. Portanto, estas espécies vieram para cá como odónios, gostaram tanto da madeira, adaptaram-se também à madeira, que não querem ser tocados. Também isso é uma realidade. Apaixonaram-se pela eficácia. Apaixonaram-se, eficazes e reproduzem-se e estão felizes. Causam problemas a quem trabalha na área da conservação da natureza, causam problemas a quem realmente quer salvaguardar a identidade natural desta região, mas causam problemas, ponto. Causam problemas, ponto. Problemas, ponto. Depois vem o resto. Sim, portanto, já tudo o resto. Doutora Susana Simões, já falou entre plantas endémicas, indígenas e as exóticas. Eu vejo, por exemplo, num discurso mais recente, fala-se muito das plantas endémicas, indígenas e quase que as exóticas são postas de parte, como se a paisagem da Madeira. Mas eu vejo, por exemplo, sei lá, há um certo discurso que se planta lauráceas nas ruas, onde muitas vezes não é o local certo para plantar, não é? Porque é aquela coisa, e vejo muito num discurso mais generalizado. Toda a gente fala, é quase que só devemos plantar plantas indígenas, endémicas, na Madeira. Quase que, sei lá, as chamas da floresta, todas as outras exóticas que são tão belas e tão flores ornamentais, árvores ornamentais, quase que já não tem, deixou de ter interesse. Há um certo discurso, eu vejo mais recentemente, um certo discurso que só quase que interessa as plantas indígenas. Estou certo? Eu acho que é preciso ver de onde é que vem esse discurso. Há uma forma de estar na vida que pode ser mais ou menos fundamentalista. As posturas mais equilibradas são sempre as mais difíceis. A sensatez da assertividade e a sensatez do equilíbrio é o mais difícil de alcançar. Eu, enquanto bióloga, eu consigo apreciar tão bem uma chama da floresta, quanto uma árvore do fogo, quanto um jacarandá, quanto uma tipuana, como consigo apreciar na cidade e nos arruamentos das cidades, devidamente localizadas, e nenhuma destas espécies que eu referi tem caráter invasor. São exóticas, funcionam bem com o nosso clã, mas não têm um caráter invasor. E elas ficam muito bem, este café, na minha opinião, seria um crime perder a cor da cidade do Funchal que as copas destas árvores dão e estamos a substituir tudo por paus brancos ou por barbezoanos. Porque, inclusive, muitos dos paus brancos e barbezoanos que são colocados nos arruamentos das cidades nem estão, neste momento, nas melhores condições de habitat, portanto, o ambiente não é aquele e apresentam doenças, ou estão atacados por fungos, ou estão atacados por cochoneiras, Basta ver no lar do chafariz. etc. Portanto, eu acho que há jardins, há parques, onde, na minha opinião, defendo a existência de plantas exóticas. Considero que é preciso ter cuidado com determinadas espécies que podem ter algum caráter invasor, e nenhuma daquelas que falou ou que eu abordei tem esse caráter. Mas, por exemplo, nas zonas costeiras do concelho de Santa Cruz, tem muito mais dificuldade ou não aceito a plantação de lantana, porque a lantana cana realmente é uma planta muito bonita, com flores que vão desde o cor de laranja, amarelo, rosado, mas que estão a tomar conta das falésias costeiras que ainda não foram humanizadas do ponto de vista da construção da habitação. Ou seja, se naquelas zonas onde ainda se conseguimos ter redutos de vegetação natural, se esses redutos de vegetação natural são abraçados por jardins particulares ou públicos
com plantas que se adaptam a essas condições de ambiente, quer do clima, quer do sol, edafoclimáticas, corremos o risco de qualquer dia não conseguirmos ter mesmo nessas falésias e nessas selvas realmente exemplos da nossa biodiversidade típica do litoral. Este é um exemplo. Mas eu acho que tem eu digo isto porque vejo que tem algumas coisas no Funchal, pelo menos quando se barbusando. Quando não era ali, e estão doentes, como disse bem a doutora, estão doentes que não era, e deviam ser plantados talvez plantas exóticas que não são invasoras. E há plantas que fazem parte da paisagem do Funchal, desde o século XIX, que estas plantas exóticas já se tornaram a paisagem do Funchal, não é? O que era o Funchal sem os jacarandás, sem as chamas da floresta, sem as tipuanas, mas há agora quase uma perseguição, por exemplo, às tipuanas, porque largam aquela seiva. Mas aquela largação, porque entretanto tem um inseto que está prejudicar, portanto, nem é a própria planta. Não, a própria planta. Isto tem a ver com as questões do clima, portanto, com uma série de alterações que existem nos ambientes urbanos. Mas eu sou defensora, seria um grande, por exemplo, acabar com as roçóias, acabar com as orquídeas, acabar com as estrelícias. Portanto, a estrelícia da África do Sul, mas também tem o seu lugar na madeira. Vender a madeira com uma estrelícia, acho que é chocante, porque nós temos, do ponto de vista da nossa biodiversidade local, tantas espécies bonitas, a estrelícia da África do Sul representa muito bem a África do Sul. A Mata Atlântica é do Brasil, representa muito bem o Brasil, portanto, e nós temos espécies que realmente representam a nossa biodiversidade, são a nossa identidade. Esta é a minha opinião. Agora uma pergunta provocatória para o artista. Até que ponto considera que os conceitos de indígena, exótica e invasora podem ser aplicados para além do mundo vegetal? Na tua exposição, ela tem esse também caráter, esse caráter também está aí alguma crítica para além do mundo vegetal? Já foi levemente abordado. É provocatório. Não, você pode ser uma invasão positiva. E não é uma invasão, é um melhoramento. Atualmente está na moda, né? Basta você liga a TV, o rádio, em redes sociais, já se fala, é o tema da moda, né? Ou seja, em todo o território, as pessoas já acordaram e tiveram a epifania de identidades e territórios e nacionalismos. Enfim, uma canção. Mas isso está subjacente à tua exposição também? Claro que sim, porque eu concordo com a doutora Suzana Fontinha. Claro, quando eu falo dessas plantas, obviamente, eu prezo pela preservação da Laura Silva, né? Mas eu entendo, né? Agora já estou um expert em invasoras, que eu ando por aí, eu vou enxergando invasoras no inferno. Eu conheço todas agora. E realmente virou um problema, né? Elas estão, de vários percursos pedestres, nas levadas, elas estão lá todas, né? É um problema. Mas eu acho que tem sim um pouco. Se pensar que, por exemplo, vamos pegar a madeira, é sempre fácil falar da madeira, porque a madeira é um território, a ilha, ela está ali delimitada. É fácil, é mais fácil. Né? Mas é mais frágil também. Também. Mas é muito mais. Quer dizer, eu acho, desculpa lá, por ser ilha, eu acho que a Susana, posso não? Pode, com certeza. Eu acho que Isto é uma Susana conversa. lançou aqui uma palavra-chave, que é a palavra equilíbrio. E é tanto mais importante quanto esse equilíbrio tem que ser preservado numa ilha. Porque ilhas são ecossistemas mais mais frágeis. E, portanto, eu acho que, de facto, o facto de ser ilha torna todos os problemas mais agudos. Eu estou-me a lembrar, vocês sabem, alguns saberão, que o meu pai é da Azinhaga. Na Azinhaga não há jacintos de água. Ou melhor, não havia jacintos de água. O jacinto de água é uma planta fabulosamente bonita. É lindíssima. Tem um problema. Mata tudo o que está por baixo. E tem outro segundo problema. É que em Portugal e na Europa não há predadores do jacinto de água. Ninguém come o jacinto de água. Ninguém usa o jacinto de água. Portanto, ele cresce. Isto é um exemplo que é do Amazonas, que é de facto um arbador de excelência, acho que é o sapo do Amazonas, assim me disseram.
Mas quer dizer, mas é um exemplo de como um jardim, um lago de jardim, de repente tem uma fuga para a rede pluvial e fluvial e os rios do continente estão pejados de jacintos de água e ninguém consegue dar cá para aquilo. Portanto, isto numa ilha, aquilo que o Adão estava a dizer, acho que é mesmo importante, porque a questão de encontrar um equilíbrio num ecossistema tão frágil obriga-nos a ter muito rigor, a ter muita atenção às coisas. Porque, como eu dizia há bocadinho, isto joga com tudo. Joga com o ecossistema, joga com as outras plantas, joga com o resto. Joga com a gente. E um ponto para concluir, para fazer a ligação com o que o senhor disse, o que eu penso, por exemplo, quando, claro que é político, de uma forma, falar das invasoras é de certa forma uma provocação, porque eu sobrepus as imagens das invasoras no mapa, ou seja, no território. E a gente sempre fala que a invasão não é organizada, então quando nós vamos montar a sala, foi uma alegria, porque a gente falou, que ótimo, né? A gente não precisa, aqui não tem rigor, a gente não precisa alinhar os quadros, não precisa... ali naqueles mapas. Então, os mapas foram colocados de forma aleatória, enfim, então ali foi Mas há ali uma certa crítica política, isto é, subtil, ao pintar sobre, escolheste aquele suporte, mapas na Madeira, que até fez dificuldades em arranjar os mapas, porque ele foi ao turismo e pensaram logo que era para uma atividade subversiva, e foi. Foi, entre aspas, foi. Ele teve que pedir aos amigos para ir buscar 3 outros buscadores, porque não nos quiseram lá tantos. Ainda perceba porque pintar sobre o mapa a papel que lhes faz tem que repetir e, portanto, teve que pedir muitos mapas e pensaram que era logo uma atividade subversiva e foi, de alguma forma. Mas isso foi uma atividade, isso que tu fizeste tem aqui uma certa crítica política ou não? O propósito de pintar as plantas invasoras sobre o mapa da Madeira, sobre o mapa turístico da Madeira. Foi acho que um ato de coragem, porque assim, por exemplo, como é que eu represento as invasoras? Eu não posso representar a invasora da mesma forma que eu pinto trangueiro, né? Plástico, lindo, imponente, não. A invasora ela já vem de outro lugar, né? Então eu fiquei quebrando cabeça e tal, eu não sei em que momento, porque assim, outro dia, em que momento que me deu essa questão do ensaio, da ideia do mapa. Eu já tinha trabalhado no Brasil numa exposição do Sesc, justamente quando uma exposição coletiva que eu levei um trabalho sobre madeira. Eu falei da cana-de-açúcar que foi levado de Madeira para Itamaracá. Como me pediram para criar o cartaz da exposição, eu trabalhei com um mapa mundi que localizava o Brasil e que ligava o Brasil a esses pontos. Então eu ali naquele instante eu tive consciência da questão dos cabos submarinos de fibra óptica, que eu chamo da nova invasão silenciosa, porque às vezes fala assim, a madeira é tão pequena, não é nossa ilha e tal, não é tão clássica assim, porque, veja, os cabos submarinos... Está tudo ligado? Estão ligados, os cabos submarinos que ligam a Europa, a África, a América, cruzam o Oceano e o ponto de amarração é na madeira. Então veja, ou seja, aí você pode colocar fake news, guerra, paz, toda a informação que a gente recebe, inclusive bilhardice e fofoca, vem desses cabos, né? As compras, as plantas invasoras, exóticas que a gente compra, tudo vem por ali, entende? Então é uma nova colonização. Então, ou seja, para a gente começar a ficar, de certa forma, essa exposição é sobre a paisagem, de alguma forma, né? O que é essa paisagem? Então, tem um pouco dessa provocação, ou seja, só para concluir. Eu nasci no interior de Minas, de uma mãe brasileira e um pai português. Veja, eu já não era parte daquele lugar, era um inverno. E meus pais trabalhavam na companhia telefônica, naquele MIG. Eram sempre transferidos. Ou seja, eu nunca pertencia a lugar nenhum. Porque eu estava numa cidade onde eu não tinha tradição, a minha mãe não era daquele lugar, meu pai não era. E assim sempre foi. Então, aqui de novo, eu estou num ambiente que, aí quando eu chego na Madeira é muito a Minas Gerais, ou seja, um espaço mais tradicional, os nomes, né, sobrenomes e tal. Aí de novo eu caio nesse lugar, né? Enfim, e eu tenho que negociar esse espaço, né? Sendo brasileiro, e brasileiro tem essa coisa. Obviamente, a gente é quase uma invasão. Minas Gerais é um local que tem imigração madeirense. Tem bastante, né? Tem de fora, sim. Minas Gerais é muito parecido com Portugal.
Bem, compartilhamos isso, ou seja, o Brasil é um broto, né, uma raiz do Portugal, da cultura portuguesa, sobretudo. Então, eu acho que pensar a forma como nós nos deslocamos, né, a própria palavra planeta é movimento, então essa exposição também fala, essa exposição fala de muitas coisas. O movimento. Então, veja, meu pai foi, eu vim, né, e estou aqui, e meu DNA já está circulando no Atlântico há séculos. Enfim, eu acho que eu vejo dessa forma, eu acho tudo muito natural, né? Ou seja, é claro que se eu sou como uma planta, né, uma planta exótica, eu chego no ambiente, eu não vou querer barbarizar e desestabilizar a cultura madeirense, mas eu quero dialogar, né? Eu quero estar na praça, eu quero, como Jacarandá, eu quero estar na praça principal. Como os dragoeiros, eu quero estar na... Eu tenho que trabalho do dragoeiro, porque o dragoeiro, acho que o dragoeiro já sublimou essa ideia de indígena, porque ele já está no lugar, já foi extinto da natureza, né? Já foi. Não? Tem. Sim. Tem. Mas assim, mas está ali naquele, né? Naquela linha. Mas embora as pessoas não saibam da história dele para a Grécia, né? Ou seja, o seu passado glorioso, ele ocupa um lugar de prestígio, ele está nos museus, nas quintas. Então, mesmo as pessoas não sabendo para que serviu o dragoeiro, por que ele chegou a esse lugar de qual extinção, a própria população se espelhando nessa planta de destaque, ela fala que é também, né? Aí você vai nas casas da madeira, todo mundo tem um dragoeiro, até tem um dragoeiro. Então, eu acho que é isso, acho que o espaço ele acaba sendo compartilhado, né? Mas não deixa de ter pensarmos sobre esses diálogos, né? Exatamente como criar um equilíbrio, né? Entre culturas, E para concluir, eu acho que agora falando de pessoas, né? O estrangeiro ele pode contribuir, né? Oxigena, pelo menos, né? Eu não acho que, por exemplo, o meu trabalho como artista vá descaracterizar a cultura madeirense ou a arte madeirense, mas pelo contrário, acho que eu posso agregar um olhar diferente, né? Trazer de alguma forma. Mas também é preciso pensar que nem todas as espécies que são introduzidas, ou que são introduzidas na Madeira, que foram introduzidas há 600 anos, têm caráter invasor. Portanto, há muitas plantas que nos são muito úteis e sem as quais a Madeira não se teria desenvolvido ao longo dos séculos. Portanto, as alimentícias. Até economicamente serviram para... Sim. Até que está lá embaixo na sala da lareira, as canas de açúcar. A cana de açúcar veio da Sicília e depois passou da Madeira para o Brasil. Portanto, e foi importante economicamente. Sim, e outras mesmo, porque muitas espécies que na atualidade são exóticas foram introduzidas cá, porque já o doutor Emanuel sabe muito mais isso do que eu, portanto, já no século XV, no final do século XV, o rei impunha regras ao nível do corpo de determinadas espécies nativas que não poderiam ser cortadas, e se fossem cortadas, as pessoas iam para a praça pública e eram, iam voltar de novo. E muitas vezes até podiam ser extraditados de Portugal. Poderiam ir para a África. Portanto, ou seja, desde finais do século XV, que houve, no fundo, regras muito severas relativamente à proteção de determinadas espécies da nossa floresta, principalmente das árvores mais nobres. E depois também houve uma grande necessidade, então, que madeiras poderiam ser usadas para nós podermos sobreviver e desenvolver a ilha. Portanto, era preciso fazer casas, era necessário ter carvão, era necessário fazer comida em casa, portanto, ou seja, era necessário ter madeiras para usar no dia a dia do ponto de vista madeireiro, do ponto de vista da produção de carvão, e depois houve um período ainda mais grave, que foi o período da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Portanto, aí descambou outra vez a proteção das nossas espécies nativas e endémicas, porque eram situações extraordinárias e era mais uma vez necessário pôr em primeiro lugar a sobrevivência do homem. Portanto, e houve as acácias, por exemplo, sabe-se que foram introduzidas na Madeira, em princípio, desde meados do século XIX, princípios do século XX, portanto, e foi mais pelo interesse madeireiro. Para proteger as espécies nativas, introduziram-se espécies arbóreas de crescimento rápido, porque as nossas têm um crescimento muito lento,
Ninguém imaginava, era provavelmente em meados do século, no princípio do século XIX, que essas espécies depois na Madeira poderiam pôr em causa o tal desequilíbrio do ecossistema insular. E mais uma vez, tem a ver com aquilo que a doutora Vilma Matos fez referência, a existência de predadores. Porque se nós tivéssemos cá predadores, porquê que os eucaliptos não são espécies problemáticas na Austrália? Porque elas fazem parte do património local, portanto elas são endêmicas, são espécies endêmicas da Austrália. Têm, no fundo, condicionantes ao seu crescimento, tem predadores. Aqui é que não tem predadores. As acácias o mesmo, portanto. É uma questão de equilíbrio ou não equilíbrio. Mas há espécies exóticas que são muito bem-vindas e que, no fundo, contribuem muito para a melhoria da qualidade de vida de qualquer pessoa que vive na Madeira. Muito bem, eu vou voltar a uma questão que ele fugiu à questão. Ele fugiu à questão polémica, mas eu vou voltar à questão. Existe o risco de reproduzirmos, na forma como classificamos plantas, mecanismos semelhantes ao que utilizamos para classificar pessoas e comunidades? Sim, sim. É para o artista, porque isso está de uma forma subjacente. Veja, olha só. Por exemplo, por que eu trouxe aquela. Eu tive que me trair porque eu queria fazer uma exposição toda nova. Mas, embora eu tenha tido 9 meses, ou seja, montar uma exposição, pelo menos pode ser que eu não sou João das Conceitas, que tem uma estrutura. Eu trabalho sozinho. Então, eu tive 9 meses para produzir. Eu precisava ocupar a casa. Então, como eu também gosto de arqueologia, eu trouxe aquela instalação da cana, da flor da cana. Por que eu falo da flor da cana? Porque na minha pesquisa nessa questão de tamaracá, cana de açúcar, da madeira, eu li que a flor da cana era cortada porque ela impactava a produção. Eu falei, opa, tem aí, né? Da mesma forma que corta o coração da banana, que eu acho uma loucura. Mas, enfim, o que eu quero dizer, foi cortar a conversa, de uma forma, no capitalismo, ou seja, nos sistemas, como a gente nos estruturamos como sociedade, às vezes, muitas ideias, projetos e pessoas são impedidas de florescer porque elas impactam o sistema. Porque elas são cortadas. E o que resta? O corpo da cana. O corpo do trabalho, a energia. Então, por isso, naquela sala toda colorida ali, na verdade, eu estou falando da flor que é cortada e do corpo da cana, o corpo de trabalho. Agora, vamos trazer para a realidade. Veja, eu sempre vejo na TV assim, eu não estou fazendo julgamento de valor, isso está na RTP, na SIC, as pessoas falam, os políticos falam, os imigrantes, né, de whatever, seja lá de onde eles vêm. A questão é, as pessoas vêm, nos interessa que elas trabalhem, então as pessoas são sempre tratadas como mão de obra para executar algum serviço, mas elas não podem pertencer, não podem ter dignidade, não podem florescer. Isso é no mundo inteiro, não só aqui. Ou seja, de certa forma, então remete a um período escravagista, porque não deixa de ser isso. Quando você quando você subjuga uma população a um tratamento, isso acontece, né? Você vê vários casos no continente, de grupos de imigrantes que vêm, são escravizados, inclusive explorados, mas não podem ter documentação. Eu vejo hoje o caso da própria AIMA, né? Ou seja, é complicadíssimo. Eu tenho minha cidadania há muitos anos, né? Ou seja, eu sou um cidadão português, embora olhem para mim e sempre vão apontar para brasileiro, né? Então, por isso que eu sempre coloco como uso brasileiro, porque já é uma marca. É uma identidade, mas quando eu falo que eu sou luso, eu estou comunicando algo. E nessa hora você não pensa, no Brasil eles vão achar que alguém vai escutar e vão explicar, isso vai ficar gravado, mas é fato. Alguém no Brasil fala, olha, ele está se dizendo que ele é luso brasileiro agora. já vai dizer que é português, está negando as outras. Entende como é legal? Mas assim, de certa forma eu estou comunicando porque eu tenho, né? Eu transito nos dois territórios. Mas assim, tem voltando aqui assim na flor da cana, né? Atualmente eu percebo muito isso, ou seja, como nós lidamos com a natureza, não só a natureza engloba pessoas, né? De forma a instrumentalizá-las para que elas nos sirvam. Vídeo o caso quando a gente fala de invasores, por exemplo, eu não gosto de falar de invasor porque elas são invasivas. O invasor é o homem, porque é o homem que traz a planta, é o homem que introduz.
introduz quando eu falo dos mapas, eu estou falando das estradas, porque onde tem uma estrada, a planta vai junto, né? Então, de certa forma, as plantas acabam sendo reféns da ação humana. E para concluir, você vê que eu vou falando, a ideia e os pensamentos vão pipocando. Mas quando eu penso, por exemplo, na questão identitária, há muitas plantas que não são daqui e que assumem caráter local, né? E veja a banana da madeira, né? A castanha de determinadas freguesias. Ninguém questiona que essas plantas não são daqui, porque elas já estão, o vinho madeiro, Já estão muito naturalizadas. A banana já tornou naturalizada cá. A banana é quase como se fosse uma planta exatamente cá. Quase. É preciso ter cuidado nos termos. Botanicamente, nós dizíamos que uma espécie está naturalizada quando não necessita de cuidado do homem. Por exemplo, na cultura da banana, é uma cultura que precisa de cuidados para poder realmente dar o fruto e continuar a sua reprodução. Portanto, a sua sobrevivência, porque ela propaga-se no fundo vegetativamente. Utilizamos o termo naturalizado quando uma espécie não precisa da ajuda do homem para poder sobreviver e continuar neste território. A canavieira, a giesta, estou a olhar para o pé, estou a lembrar da giesta. Mas estava a falar da bananeira, porque a bananeira já é, sim, para qualquer pessoa que vem de fora, a bananeira é quase como se fosse a madeira. Mas Não é, Manuel, é assim. Portanto, por exemplo, eu falei na quantidade de espécies que estão dadas para a madeira. Do ponto de vista das plantas, para terem uma ideia, são cerca de 1.250 plantas vasculares, considerando as nativas mais as naturalizadas. Neste grupo, apenas 447. Isto foi feito um trabalho exaustivo pelo engenheiro Riviera em 2012, há uma publicação sobre isso. Estão identificadas 447 plantas naturalizadas. E destas, só 195 que fazem parte de uma legislação que saiu em 2023 que identifica espécies invasoras. Portanto, nem todas as plantas exóticas têm caráter invasor. O castanheiro não é uma invasora. Ou a bananeira não é uma invasora. Da madeira é diferente da banana de não sei o quê. Mas isso tem a ver com os variadores e tem a ver com as condições, mais uma vez, climáticas do solo e do clima, que faz com que o produto tenha determinadas características. Portanto, as vinhas elas arrotas são completamente diferentes das nossas vinhas. isso tem a ver com o vulcanismo, com a temperatura do substrato. E são naturais lá, sim, não aqui. Aqui são naturais. Elas são cultivadas também, Elas foram introduzidas. a vinha é típica no Mediterrâneo, estas ilhas da Macaronésia não têm vinhas nativas. Está bem? E agora uma questão para a doutora, direta, uma questão para a doutora Violante Matos. A doutora Violante Matos, ao longo da sua vida, destacou-se pela resistência à ditadura e pela defesa dos valores democráticos, todos nós sabemos. Olhando para a questão ambiental, como avalia hoje a estratégia de combate à espécie invasora e da preservação da floresta da madeira, desafios continuam por enfrentar? Ora bem, então vamos lá. Mas você diz que isso para qualquer outra. Eu, antes disso, quero dizer o seguinte: eu fico muito satisfeita que a Susana tenha conseguido fazer uma coisa que, quando eu tentei fazer, me chamaram tonta, que é a candidatura das roubadas. Em 1900 e qualquer coisa, quando fui deputada, achei, tontamente, como disse o Sr. Secretário Fazenda Marques, que as levadas podiam ser candidatadas. Não podiam, deviam ser candidatadas a património natural. Mas, pelos vistos, na altura. Como disse, é natural, porque Desculpa, não é natural, construída. Aliás, era uma obra natural e as levadas construídas, desculpa. Mas ainda bem, estou satisfeita, é verdade, porque eu acho que as levadas são património. Isto é assim. Eu acho que, há bocadinho, a Susana falou aqui na questão do equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio está muito, ou deve estar muito associado à questão do ordenamento. Não vale a pena a gente inventar sobre aquilo que a natureza fez ao longo de milhões de anos, porque normalmente faz mal quando não controla. E aquilo que me parece
nomeadamente no que diz respeito à política genérica da conservação da natureza e do ambiente, dos ecossistemas da ilha, é, no fundo, aquilo que eu disse, aquilo que eu defendi, quando a Laura Silva foi atribuído o Estatuto de Património. É que a gente tem um património e tem a obrigação de cuidar. Aquilo que a Laura Silva nos traz é uma obrigação crescida de cuidar dela. Isto é, não abrir estradas pelo meio para passar em carros, por exemplo. Isto é só um exemplo. Quando a gente tem estes dois pontos, tem que encontrar o equilíbrio entre eles. Tem uma floresta que, se pensarem bem, verdadeiramente nunca ardeu. A Laura Silva não ardeu. Os arredores, sim, porque há mistura, há ecossistemas que se promiscuem, isso tudo é verdade. Mas a Laura Silva é quase como se não arda, é como se seja incombustível. Porque a temperatura, o tipo de plantas, a umidade, o grau de umidade, portanto, todas aquelas características que conferem ali um ecossistema tal que ela parece estar salvaguardada do fogo. Então, o que é que a gente deve fazer? É criar condições para que isto se mantenha ou é arrebentar com isto. Portanto, a mim o que me parece é que este problema pode ser transposto para situações de reflorestamento. Quando a gente não cuida da floresta e não cuida da montanha, depois tem um bico de obra nas mãos, é que não sabe o que é que há de fazer. E, portanto, eu ainda me lembro, e a Susana vai se lembrar, de uns helicópteros que andaram a lançar sementes no Pico do Arieiro e nas Serras Altas de Santo António para ver se não crescia. Não crescia. Não. É evidente que não crescia. Não pode ser. Isto tem que ter um planeamento. Tem que haver um ordenamento florestal. A gente tem que saber o que é que planta aonde, como é que recobre o território, como é que refloresta o território. Esta ilha não pode vir a ser, ou não deve vir a ser, ou não devia vir a ser, daqui a uns milhares de anos, se existir, ou uns milhões de anos, se existir, uma ilha desértica, uma ilha sem árvores. Mas o que eu vejo, e todos vocês podem ver, quando olhamos, todos nós podemos ver, quando olhamos para as Serras Altas do Funchal, por exemplo, é uma sensação de deserto ou de pequena estepe. Quer dizer, tudo aquilo é muito pequenino. E tudo aquilo já teve milhares e milhares de árvores. Portanto, eu acho que o que falta é um ordenamento. Agora está toda amarela e giesta, tem que olhar para as Sim, festas. claro, com certeza. As plantas invasoras, do meu ponto de vista, são excelentes. Porque elas são do mais bem conseguido que há. Porque elas dominam as outras. Elas chegam de fora. Repara uma coisa. E isto acontece com as plantas e não são. Respondendo ao Emanuel. Elas chegam de fora. É ecossistemas que estão aparentemente consolidados e a verdade é que arrebentam com elas. Elas são casos, do ponto de vista genético, do ponto de vista biológico, são casos de sucesso. E, portanto, a gente tem que saber como é que lida com isto. Ora, aquilo que eu vejo é que não há nenhuma estratégia para lidar com isto. Aquilo que eu vejo é o extremar de posições, e vou dar apenas um exemplo, a questão do gado. A questão do gado é assim ou é não. Não há ninguém que diga, espera lá, porquê é que em Montezinho o controle de fogos pode ser feito em parte da reserva com gado? Porquê é que em Espanha se usa gado? Algumas espécies de gado. Muito cuidado na pastorícia, sim, mas existe, com bons resultados. Aqui não. Aqui, ou é a favor ou é contra. É como os helicópteros, lembram-se? Aqui há uns anos, que os helicópteros não podiam vir à Madeira e, portanto, tudo aquilo ardia, porque o helicóptero nem só passar ali, nem os helicópteros e as canadeiras. Nem os canadeiros, nada daquilo, não é? Mas não é verdade. E na altura, ai de quem dissesse, isso não é bem assim. Isso não é bem assim.
há que ter cuidado, há que ter equilíbrio, há que ter uma estratégia. Como sabem, o meu pai viveu em Canárias e eu fui várias vezes a Canárias. E a mim faz-me sempre impressão comparar os dois territórios, que não são iguais. A ilha mais parecida com a Madeira é Tenerife, Lanzarote é produção sem tirar nem pôr, salvo devido, La Palma também é. Agora, por exemplo, no Tândem, que é a montanha mais alta de Canárias, a gente não sobe a pé. A gente vai com um guia. E, portanto, quando eu vejo a destruição do património, também vegetal, nas Serras da Madeira, mas onde é que está o ordenamento disto? Como é que milhares de pessoas não rebentam com este património vegetal todo? É claro que rebentam. E como é que a gente agora vai resolver o problema? Mas não há estratégias, não há uma opção. Eu quero isto e, portanto, eu não posso fazer aquilo. Não, eu quero isto, mas quero fazer aquilo, não pode ser. Portanto, acho que tem que haver. E o que tem faltado, e falta há muitos anos, quer dizer, falta desde sempre, uma estratégia no que diz respeito ao salvo exceções pequenas, pontuais, mas tem havido uma falta de ordenamento florestal, uma estratégia de ordenamento florestal. Vejam o fanal. O fanal é uma vergonha. Aquilo é uma coisa, aquilo mete dó, aquilo faz doer. E agora, uma cerca à volta do fanal. Mas é assim que o problema se resolve. Não, porque o turista, que não é educado a nada nenhum, a não ultrapassar a barreira, tentou a barreira abaixo e foi para o fanal. E quem diz o turista diz o residente. Atenção, o mal não é só do turista. É um problema que tem que abranger vários setores. É um problema que tem que ultrapassar a questão da floresta, a questão da educação, a questão da nossa postura cívica. E, de facto, não há. Violar que é a questão da sobrevivência dos habitantes. E a questão da sobrevivência dos habitantes. Mas quer dizer, repara, tudo isto no fundo acaba por estar ligado. Portanto, eu quando vi esta exposição a primeira vez, já cá voltei 2 vezes, é que a sala que me mexeu mais comigo foi exatamente a da cana-de-açúcar. Porque, de facto, eu acho que, já agora só aqui uma dica, eu acho que o artista não pinta a natureza. O artista pinta sobre a natureza, porque a natureza é muito melhor que nós. Isso aí, ponto final parágrafo. Mas o artista introduz sempre alguma coisa naquilo que pinta, ou deve introduzir. E eu acho que a introdução da flor da cana, essa linha com as florinhas da cana, para mim foi porque eu nunca tinha pensado nisso para falar com ela. Eu nunca tinha pensado que, à semelhança da cana-vieira, a cana-de-açúcar também tinha florinha. Eu sou bióloga, modas, tenho 78 anos, dá para chupar, não é? Dá para chupar. Não vai que não sou botânica. Está salva. Não, mas quer dizer, mas estas coisas são efetivamente importantes. Um pato, uma gaivota que anda lá embaixo, num quadro, é de facto a marca da presença humana, porque a gaivota vai onde há a comer. E a comer, e ela não come o dragão, não come aquelas plantas, ela come aquilo que ela deixa. Portanto, isto é a leitura que eu fiz da exposição, acho que é uma bela exposição, uma pintura naturalista fantástica, muito boa, mas tem estas vermelhazinhas, como quem diz. Agora vou ter aqui uma gaivota que é para tu perceberes que o equilíbrio está a ser correto. E é verdade. E, portanto, a grande questão, respondendo no essencial àquilo que o Manuel disse, é exatamente isto. Acho que falta o cérebro, porque a gente habitua-se a que isto vai dar, isto é bom, isto é não sei o quê. Eu lembro, por exemplo, daqui há uns anos, não sei se a Susana já cá está, porque ela é um bocadinho mais nova que eu. A questão do aproveitamento da água dos Costa Norte. Era o secretário Manuel António Correia.
E então, a mim fazia-me uma impressão enorme. Aquelas levadas a escorrer e a gente com falta de água. E a ilha com falta de água. Porquê que não se aproveita a água? É caro. Pois é muito mais fácil transportá-la de fora. É muito mais fácil a gente arrebentar com a grande reserva do Polo da Serra, que qualquer dia, por este caminho, pode correr o risco de secar. A gente tem que planear, tem que ter uma estratégia de conservação, tem que ter uma estratégia de desenvolvimento. E, francamente, não há. A doutora Fontinha queria intervir, que o sinal queria intervir. Queria intervir. Concordo com algumas coisas que E não outras concordo. não tanto. Em relação ao que se passa na atualidade na floresta, eu acho que nós devemos observar fotografias do início do século XX, final do século XIX, e vamos ver que muitas zonas que na atualidade estão reflorestadas e até zonas que na atualidade têm a própria herbicida, que no passado estavam completamente escalvadas. E para quem não conhece essas fotografias e, por exemplo, tem mais dificuldade de ir ao arquivo, eu convido que vocês visitem o Centro da Floresta, da Macaronésia, na Quinta do Santo da Serra. Está sempre aberto, é uma casinha verdinha, a casinha do canário. E lá é muito evidente. Eu gosto muito de ser, mas às vezes fica-se com a ideia que agora é que está pior, é que temos menos área de floresta. Mas muita daquela zona que na atualidade até tem, portanto, plantas exóticas que não são invasoras, portanto, a subida das carreiras, a descida do Pulso para o Santo, a descida do Pulso para o Ribeiro Frio, são florestas introduzidas, mas que fazem parte de um coberto florestal da Ilha da Madeira e estão a desempenhar um papel importante ao nível da proteção da erosão dos solos e ao nível também da ajuda da captação de água no que diz respeito às próprias nascentes, do reforço da água nas nascentes. Portanto, isto é algo que eu acho que é importante nós refletirmos e conseguirmos ver esta comparação entre o início do século XX e o que se passa na atualidade no século XXI. Outro aspecto também é em relação ao Lalicida. Portanto, os estudos mais recentes do inventário florestal que foi publicado em 2025, para quem gosta destas matérias, eu gosto, porque gosto de saber também que tipo de trabalho é que os outros fazem. Portanto, a Madeira já tem 3 inventários florestais. São inventários que são feitos com alguma. Tem que ter rigor técnico, científico. Portanto, o último foi publicado em 2025 e foi apresentado no início deste ano. Portanto, ilha para floresta. Eu por acaso apontei isto, que era para não dizer as neiras. Portanto, floresta natural na ilha temos cerca de 44%. E esta floresta natural não é apenas Lalicida, porque a Lalicida no fundo é cerca de 15.000 hectares. Mas a Madeira tem uns tipos de florestas naturais que são menos faladas, que é o Luzol, o Zambujal, que é onde estão as oliveiras bravas na zona mais costeira, são também alguns bosques ao longo das linhas de água, temos o Seixal, temos o Sabugal, que não tem o Sabugal, portanto há diferentes tipos de florestas. Quando falamos na floresta natural, aquela que se destaca mais é indiscutivelmente a que a Violante falou, que é a Lalicida, e que desde 1999 foi reconhecida pela Unesco como património mundial natural, ou seja, património natural da humanidade. E aí sim, a Violante tem toda a razão. Portanto, é uma responsabilidade para esta região gerir aquele património em prol da sua salvaguarda no presente e para o futuro. Pronto. E para além disso, a Lalicida é um habitat prioritário de uma diretiva, ou seja, a Madeira tem vários sítios que fazem parte da rede Natura 2000 e há vários habitats que são considerados prioritários. A Lalicida é um deles. E a Lalicida é uma zona de proteção especial e uma zona especial de conservação. E mais uma vez, por Portugal ter aceite a Diretiva Habitats e pela Madeira também ter subscrito a Diretiva Habitats, há uma obrigatoriedade. A Madeira é obrigada a proteger a floresta Lalicida enquanto habitat prioritário, não apenas por ser património da humanidade. Isto era algo que eu queria também levar à reflexão. Depois, este último inventário florestal refere que na área da Ilha da Madeira, portanto, 44% é floresta natural, portanto, grande parte é floresta Lalicida. Cultivada, floresta cultivada, temos cerca de 52%. Destes 52%, portanto, olhando para a floresta cultivada, 53% são eucaliptos a introduzir. E não podemos esquecer que no passado o eucalipto teve importância económica na Madeira.
A maior parte dos eucaliptos estão instalados em terrenos privados, porque as pessoas cultivavam o eucalipto, porque vendiam a madeira do eucalipto. A madeira do eucalipto era usada para fazer a pasta de papel, existia a fábrica do papel no mundo. A madeira do eucalipto continua a ser exportada para o continente e quem tem aquele eucaliptal consegue tirar rendimento económico. Se me perguntarem a mim como bióloga se eu concordo com o eucaliptal, não concordo. Seria preferível fazer restauro ecológico, seria preferível, nem sequer falo em reflorestação, a ideia era restauro ecológico, recuperação de hábitats, na medida do possível, nas áreas protegidas e classificadas. Mas muitos dos terrenos onde nós encontramos acaciais, ou seja, diferentes espécies de acácia, pinhais, onde temos os pinheiros, onde temos carvalhos, castanheiros e onde temos grande parte das ideias, uma delas é o pitospermum, o atum incensário, são terrenos privados. É verdade. E a propriedade privada é privada. Portanto, ou o proprietário e os vários herdeiros unem-se e tendem a fazer um projeto de recuperação, de restauro, etc., com algum apoio financeiro, ou então simplesmente continuamos a ter o acacial e o eucaliptal. Portanto, só queria deixar isto para reflexão, está bem? Portanto, acho que há muita coisa que poderá ser feita e poderá ser feita melhor. Acho que há coisas, eu estou aqui como bióloga, há coisas que eu acho que se tentam fazer e Violante, e cada vez mais fala-se, para além da conservação da natureza, restauro ecológico, que é aquilo que a Violante fazia referência, que é recuperar ecossistemas. E isso é fundamental. Repara uma coisa, a gente tem que ouvir, isso é dos melhores, mas a gente tem que ouvir, da parte de quem dirige, esse discurso. Não pode ouvir. Eu faço o meu papel enquanto bióloga. Desculpa, sabes, eu já passei a idade em que falo como bióloga e depois como pessoa. Já não consigo. Já nem sou Não, mas eu sou bióloga, já nem sou bióloga. só para vos dizer que eu abdiquei de maestria ou de história, não quis voltar hoje, portanto, como bióloga, porque eu quero continuar a desempenhar a minha carreira profissional como bióloga, a defender os meus ideais. Tudo bem, já. Mas eu já passei essa fase, eu já deixei o serviço há muitos anos, há vários, mais de 10, 15, vai. E a verdade é que também nunca progredi na carreira porque sou regulamentada, não sabe? Eu também sou Obviamente. Mas quer dizer, eu digo assim, como é que a gente compatibiliza essa noção, ou essas noções que estão completamente certas, quer do ponto de vista biológico, quer do ponto de vista ecológico, quer do ponto de vista da sustentabilidade, vou agarrar isto aqui de uma forma dispersa, mas quando a gente vê incêndios descontrolados em que alguém diz, mas isso não há problema, não morreu ninguém. Quer dizer, como é que isto joga? Como é que a gente lida com isto? Das coisas que mais me afligem são os incêndios florestais. Eu não sei lidar com situações em que hoje, se formos agora todos ao Funchal, olhamos para os terrenos, para aquelas serras, e vemos cadáveres de pinheiros do incêndio de 2016. Estão lá brancos, escalvados. Uma chuvada, aquilo vai tudo por ali abaixo. Porque eles não estão seguros. E a Susana sabe disso melhor que eu, porque eu nem conheço a área de biologia, de botânica. Portanto, eu acho que há aqui uma conjuntura de coisas, há aqui um conjunto de coisas que se entrelaçam. É evidentemente a questão da planta, é a questão do ecossistema, é a questão da naturalidade da planta, se ela é exótica, se não é, se invasora, se não é, mas há outra coisa para além disto. Em meu entender, há outra coisa para além disto e que tem que dar forma a isto tudo, que é o que é que a gente faz com estas coisas todas. Como é que alguém convence alguém, a não ser os técnicos, como a Susana, de que é preciso preservar um ecossistema vegetal, quando ouve dizer, não tem mal, morrer, foi só mato. O que ardeu foi só mato. E o ecossistema Hectares. É mato. Isto não pode ser, isto não joga. Isto não joga. E, portanto, a minha revolta que é efetivamente uma revolta, é contra isto. É esta forma de
pretensamente abordar as coisas, menosprezando sempre aquilo que pode ser menosprezado, e depois estão os técnicos, no caso das plantas, evidentemente, como a Susana e muitos outros, ali, nariz em cima da terra, costas curvadas, microscópio em punho, a tratar das coisas, e depois ouve-se isto. Faz um átomo. Quantos ecossistemas foram à vida, Susana? Não quer comidas. Ecossistemas não. Ecossistemas inteiros, mas pequenos núcleos. Desculpem intervir, mas como tenho como moderador, a mim, por exemplo, faz-me confusão. Ainda hoje estava na internet e a maldita das redes sociais, que também é perigoso para a nossa paisagem, para a nossa floresta, e vi uma camada de turistas sem regras nenhumas. Não vão como disse bem a Yolanda, notei que eram todos, notei que é tudo seguido, tudo direitinho, vai com guia e não pode sair do turismo. Mas eu vi hoje numa rede social uma camada de turistas num lugar perdido da Madeira, completamente exploraram a floresta, Loriciba, numa ravina completa, que aquilo até era um perigo de morte. Só para ir buscar a fotografia mais espetacular, só para ir buscar fazer um vídeo com um drone mais sensacional, e deixa a gente andar assim pelo meio da floresta, sem qualquer regra, só para ter, desculpa a expressão, a merda da fotografia, o drone a filmar, mais espetacular para dar no Instagram. Mas deixa-me partilhar uma coisa contigo. Eu acho isso inadmissível. Como é que se deixa as pessoas andarem assim? Mas há a intervenção dos guardas florestais. E muitos grupos de turistas, quando houve incêndios na Serra, isto dito de um jovem que faz parte dessa equipa, não respeitavam. Ouviram bem? Não, tem que haver mecanismos na lei para dar coimas à séria, para quando não se respeita. Amiga, mas a gente não pode subir desculpa só, a gente não pode subir o teto se não for ali naquele caminho. A gente não anda em Dimafaia se não for dentro daquele Então caminho. temos que ter vontade Então, de desculpa, se os canarinhos podem, eu acho que a gente também pode. Sim, concordo, mas eu concordo. Eu acho que há uma certa Só estou a dizer Acho que que- há um papel importante também dos guardas e as pessoas não têm cumprido. Mas pronto, abrimos a discussão ao público, porque também isto é uma conversa, e abrimos a discussão. Por favor, diga. A Violante, com a Susana Fontenha como técnica da área e como artista, e eu refletindo com novos artistas, novos curadores e novos biólogos de 30 anos, quando estava a dizer que solução dá, porque os técnicos antigos já estão cansados, já estão para se chatear. Eles estão para se chatear no sentido de dizer quem toma responsabilidades sobre nós todos, políticas e a gestão disto tudo. Não vão dizer tecnicamente e cientificamente. Vocês vejam lá e não sei o que, não sei, já estão fartos, não estou disse, não quero estar naquele posto, não vou chatear, quero manter a minha ética. E desceu, e voltou para cima. Os novos, nem já sabem que não querem esta luta. Portanto, para onde isto fora? Porque os que têm 30, parece que já têm 50. Há exceções para tudo. A maioria já não quer lutar contra, já disseram que são só grupos. O artista queria fazer um comentário. Muitos assuntos, em cada sala de exposição tem um texto complementar de cada sala, porque eu fiquei no diálogo com a minha curadora, como era um tema que tinha muitos desdobramentos e a ver com a minha pesquisa, uma das questões que eu quero colocar dois pontos que tem a ver com essa nossa conversa. O primeiro é a questão da ecologia, ou seja, o que significa ecologia? Estudo da casa. Eu fiquei pensando, será que quando criaram o termo, a pessoa estava pensando como um indígena na casa, como estudo da casa como um planeta, como Gaia? Eu acho que não, né? 1800, assim. Por quê? Mudou, o mundo mudou, né? Hoje nós temos muito mais consciência, né? De que nós somos parte da natureza, e nós somos totalmente dependentes da natureza, para a água, para a comida. Veja que os ciclos econômicos da madeira são sempre ligados a uma planta, ou seja, então, hoje está melhor porque nós temos cada vez mais consciências, e até na arte, a pauta da vez é realmente a forma da natureza, né?
não tem como negar. Então, o problema que o Felipe disse, ou seja, você pode ter um caminho, não falar de conforto, mas de não se tomar partido, não fazer, não se envolver. Mas, por exemplo, no meu trabalho de arte eu não consigo ficar indiferente. Então, de alguma forma, claro, eu não tenho poder nenhum. Mas você é uma espécie exótica que não vai ser perturbadora. Mas para muitas pessoas já é perturbadora. Sim, mas No meio. E isto pode ser para todos, para os biólogos, para os políticos, para os pensadores, para os professores, para os... É isto, que nós estamos no meio. sim, Tem a ver com o que eu ia dizer, o meu quintal é pequenino, se você quiser uma planta minha. Você falou a história do seu vizinho, que tinha um dragoeiro que ia partir. Conta essa história, e essa história eu acho que é muito da mente batalhista. Tá, só que para aprender a não perder. Então, eu pensei também nesse ponto, eu já voltei. A questão da ecologia, que é o estudo da casa, em contrapartida com a floresta que é o que está fora. Comecei a perceber que, de certa forma, até conversando com a Fera, que é arquiteta, ela estava dizendo, design arquiteta, falando que, de alguma forma, nós construímos a cidade, arquitetamos nosso espaço, como entenda a casa como um espaço expandido, ou seja, a cidade, né? E o que está fora é a floresta. Em termos práticos, é muito comum, né? Essa questão do movimento que eu falo, quando eu falo movimento parece muito bonito, mas em termos práticos, o que eu vejo? Onde que eu trago movimento na minha exposição? Aquela coisa básica que a gente sabe que as pessoas pegam as coisas e jogam para fora da casa. O que elas não querem que seja lixo, a planta, a invasora, o carro, a garrafa, tudo vai para fora e vai para a ribeira. Então, aquela instalação que eu botei naquela sala da invasora é isso, é um movimento. Quando eu falo de movimento, é o que a gente descarta, é a árvore que está cortada. Veja, tem uma árvore linda cortada. Eu fiquei pensando, essa planta, coitada, ela foi cortada, ela caiu numa ribeira, ela veio tomando cacetada, cai na praia, e jogou dentro do mar e veio para a exposição. Ou seja, não só isso, as coisas que nós jogamos, descartamos, né? E depois, assim, acho que não é problema nosso, né? As próprias invasoras, como a canavieira, elas vão para a ribeira, né? As invasoras estão nos percursos pedestres, estão nas levadas, estão nas estradas. Por quê? Porque nós levamos. Então, assim, eu acho que, se fosse resumir a questão da exposição, pensar na natureza como é uma responsabilidade nossa, né? O controle é nosso. E eu ia falar do movimento. Você até falou da questão da lantana, né? É isso, nós plantamos a lantana e... Dónis, não há espécies boas e más. As espécies têm todas direito à vida. Portanto, agora, esta circulação das espécies de um lado para o outro, isto é provocado pelo ser humano, direto ou indiretamente. Isso é que provoca o desequilíbrio. Não há espécies boas nem espécies más. Mas o Felipe falou do quando eu dizia por que eu me motivei a pintar o dragoeiro. Na minha casa, no Funchal, eu vi um dragoeiro assim, embaixo, eu não existe mais, via lá. Eu sempre soube que o dragoeiro um dia ia usar cabo nele. Eu falei, eu tinha que vender essa casa, esse dragoeiro vai ser cortado, porque ele estava entre a casa e o muro. Lindo dragoeiro, foi mais lindo. Eu sempre olhava o dragoeiro, um belo dia, não sei, acho que senti qualquer coisa, acho que não sei, algum sinal, qualquer coisa. Fui lá para a varanda, tinha um senhor com um facão dando uma facada no dragoeiro, eu gritei, não, pelo amor de Deus, não corta o dragoeiro. Ele se assustou, e aí eu fui até a casa deles, me apresentei e falei, olha, eu sou seu vizinho, não corta o dragoeiro, pelo amor de Deus, né, senhor? Eu pego o dragoeiro, já queria me vender o dragoeiro. Aí a dona Pítera falou assim, não, por que isso, não vai vender o dragoeiro para ele, né? Aí ela falou assim, se você tem uma outra casa, uma casa no Arco, você tem dinheiro, então você pode pagar o dragoeiro. Eu sou artista, né? Aí, enfim, ficou aquela negociação ali de paz, e eu tentando salvar o dragoeiro, eu falei, tudo bem, então leva o dragoeiro, arrume alguém, consegui então um caminhão, um senhor, para regar o dragoeiro. Um dia que eu cheguei, ele falou, não quero mais dar o dragoeiro. Tempos depois ele me liga um dia e falou assim, olha, eu cortei o dragoeiro, eu tenho aqui 2 hastes para te oferecer, quer? Eu falei, aí esse braço, né? Ele deu 2 braços. Me deu 2 braços. E
Porque o dragoeiro, no meio do caminho, uma vizinha virou e falou assim: não vai resultar. Não vai resultar. Eu falei: vamos ver. Ou seja, plantei os dois braços do dragoeiro. Um deles, até lembrei quando você fala do dragoeiro da Ribeira Brava, no meu caso vai aparecer. Um dos braços veio com um cacho e frutos, né? Sementes. Então foi uma farra. Eu plantei, os melros comiam. Então hoje eu não só tenho o dragoeiro, como eu tenho um monte de filhotes. Eu botei pedras, seixos, né? Fiz tipo um ninho. Já se então eu plantei casa. Eu já tenho, agora eu tenho o dragoeiro, eu olho para ele. Tem um dragão. Tem vários filhotes que eu vou começar a dar e a plantar, porque eu acho que no fundo eu cumpri minha função e fico muito. Juro, é sério, eu fico muito aliviado de saber que aquele dragoeiro está comigo. Mas já viu que essa história tem a ver com o limite do terreno e conta muita coisa do nosso processo social. Você recuperou uma coisa que o outro lhe mentiu, enganou, queria negociar, quer dizer, fez uma coisa trapaça e você conseguiu salvar pela sua ação, a sua falta de persistência. E o outro, no entanto, por causa daquele limite, já tinha direito a destruir, a fazer, a acontecer. É isso que tem que ser mudado entre o que percebe e o que decide. De novo, assim, eu sou só uma pessoa, não tenho poder nenhum, mas assim. Eu faço da minha parte, o meu quintal eu faço. Por exemplo, eu tenho inúmeras plantas resgatadas, eu vou resgatar as plantas. Mas agora já está no dragão, aquelas tem. E até que eu queria fazer um comentário que eu falei outro dia. Eu fiz um vaso de flor, com flores, né? Um arranjo. Mas, por exemplo, eu não consigo cortar flor para colocar no jarro. Não corto. Não corto. Eu só coloco a flor no vaso se ela acidentalmente foi quebrada. Sim, aí eu coloco, ao contrário, eu não corto, porque eu estou matando a planta para fazer. Veja, as flores. Olha, muito obrigada, mas nós temos que ir. Eu vou dar o beijo muito. Olha, já agora, quem fez alguma pergunta, faz favor, fazer alguma pergunta, é aberto agora. Se calhar queria dizer uma coisa assim, declarar as pessoas e a coragem de fazer. Eu também sou uma amante da natureza e gosto muito de apreciar, sobretudo, as plantas pequeninas, aquelas que lá ninguém vê. Então, durante a pandemia, eu fiz várias caminhadas lá em Serras da Chico e descobri muitas dessas plantas que quase ninguém vê. Eu não sei se estão mudadas as óbvias, mas acho que já existem há milhões de anos. E dei por mim a apanhar algumas dessas plantas e a fazer pequenos raminhos que guardava comigo. Mas a certa altura uma amiga disse: mas tu estás a cortar as flores, eu venho no quintal te encontro com isso. Já fiquei nervosa com isso. Mas depois fiquei a pensar, porque eu, para além de colhê-las, organizava em pequenos caminhos, fotografava e eternizava comigo. Mas não bastante, também colocava em casa, numa jarrinha, esse ramo. Um dia, mas fui pensando nisso que a amiga me disse: cortas as flores. Um dia, caminhando num sítio que costumava fazer, onde eu colhia essas florinhas, vi que tinham cortado tudo. E aí pensei: bem, e eu colhia 3 ou 4, eram pequenos raminhos muito pequeninos, mas de repente tinham devastado tudo. E então eu pensei: bem, eu acho que não fiz mal à natureza, eu apenas cristalizei uma imagem. E se calhar ficou o registro de plantas que daqui a uns anos não se encontram. E é isto, aquilo que para uns era como pena que tu via a minha amiga dizer aqui, mas de repente tinham devastado aquela zona toda porque tinham passado lá e tinham tirado tudo que era na beira do caminho. Diferentes visões. Mas fizeste umas fotografias muito bonitas com essas. Sim, fiz, mas pensei nisto, mas depois de facto vi que qualquer pessoa chegava ali e sem dó nem piedade cortava tudo. Mas nunca encontraste o ramo de quintal para Não, isso foi a salvação. O que é que achas? Achei que o ramo de quintal ia brigar com ela? Era muito cruel.
para um poitinho atrás da minha casa. E graças a isso tenho lá várias dessas plantas que depois. Então, tiveste a ajudar a natureza. É Tiveste a ajudar a natureza. É esperar. Dá um dragual, tens que poder da tua casa como uma dó. Mas é interessante a pensar o tempo, né? Eu sempre fico entre a flor, eu gosto de ter semente, porque é uma planta que demora muito tempo, né? E nem todas as flores vão se muito. Também existe pensar nisso. Há flores masculinas, há flores femininas, tem que haver a flores tem que haver a polinização, tem que haver a reprodução para dar o fruto e dar a semente. Portanto, por vezes há flores que nem sequer dão semente. Mais alguma pergunta do público? E que só queria dizer algo, também que acho que é importante clarificar. A Violante falou há pouco na questão da transumância, da utilização dos animais herdeiros. Na Madeira precisa ter muito cuidado. E porquê? Porque a nossa vegetação evolui sem herbivoria. Ou seja, as nossas plantas não têm adaptações para poderem se proteger contra os animais herdeiros. Por isso é que a entrada das ovelhas, das cabras, das vacas, dos burros, dos cavalos, dos coelhos nestas ilhas também provocaram uma grande alteração. Por outro lado, eu concordo consigo, e até acho que o governo na atualidade está a repensar. Esta semana houve isso, portanto, a colocação de alguns animais à luta pelo hospital, pela monta, portanto, e já existem zonas onde é permitido, isto nunca foi proibido, a existência de ovelhas, portanto, o pastoreio regrado de determinados herdeiros. Isso é importante, porque no fundo o que é que faz? Reduz a biomassa, limpa o território e é uma forma de mitigar ou diminuir o impacto que um incêndio possa causar naquela área. E mais outra questão. Também falou que a Lauricida praticamente não é atingida pelos fogos. Isso tem a ver com o ponto de canas, o ponto de cana daquelas espécies, que é muito mais elevado, ou seja, as árvores que compõem a floresta têm um ponto de cana muito mais elevado, enquanto que a acácia consegue queimar muito rapidamente, e o eucalipto e o pinheiro têm iolos e depois funcionam como explosões, com fogos de temperaturas mais baixas. Na floresta lauricida, pela própria umidade e as temperaturas mais baixas que a floresta tem, mas também pelo facto de ter uma composição florística cujo ponto de combustão é mais elevado, a floresta está mais protegida. Era só mesmo para... Isso é verdade. Tudo isso é verdade. Agora, tu não facilitas essa preservação, O abandono, claro que não. nem ao abandono, nem as estradas. Eu só queria mesmo clarificar esta questão do sim, da combustão e da gestão do equilíbrio. Mas voltamos à mesma, é a questão do equilíbrio. É a questão do... O mais difícil é fazer uma gestão equilibrada em que há o usufruto, porque o homem também tem que ser visto como fazendo parte da natureza. Também fechar, não é a melhor questão. O mais difícil é mesmo o equilíbrio. A salvaguarda da Glória Silva impõe regras Completamente, concordo. que não se aplicam à grande maioria das outras florestas. Sim, aqui na Madeira sim, porque é um habitat prioritário. É um habitat único, quer dizer, é só, parece, o maior habitat mundial. Aquela manchinha. Já não é bem assim, porque foi descoberto, mais recentemente, sabe-se que existem várias lauricidas no mundo. Existem as lauricidas neozelandesas, a americana. Cabo Verde não tem lauricida. Não. Cabo Verde o que existe é o Monte Verde. É um tipo de floresta, mas não é equiparado a uma lauricida. Na Macaronésia, sim, é na Ilha da Madeira que nós encontramos a maior área de floresta lauricida e aqui é se encontra no melhor estado de conservação. Mas durante muito tempo, falou-se, está corretíssimo, durante muito tempo dizia-se que era só na Madeira que existia lauricida. Na atualidade, os estudos mais recentes dizem que não. Há outras lauricidas no mundo, mas na Madeira temos sim a melhor área da floresta lauricida da Macaronésia. Sim, isso sim. E há um dever, como é lógico, de trabalharmos para a sua proteção e salvaguarda. Mais alguma pergunta do público? Eu tenho uma pergunta. Ordens. Mas a minha pergunta é para o público. Todos nós estamos aqui porque a gente está sempre a falar da natureza e na natureza a gente não procura nem os culpados nem os inocentes. Porque eu acho que a gente está, se a gente for
a um discurso que estamos a tentar culpabilizar os outros, temos que olhar para nós próprios. E é aí que eu faço a minha pergunta. O que é que cada um de nós fazemos para a natureza? Por exemplo, falaram aí no ensino de 2016. E eu fui uma das 3 pessoas que em 2017 andavam no Parque Ecológico a plantar árvores. Algum foi? E eu em 2010 eu fiz parte do plano Havia uma recuperação. carreira da Câmara Municipal de Funchal que apanhava as pessoas à frente do tribunal, voluntariamente. Era o guia de montanha. Não sei para quem não conhece. Obrigado. Só parecia 3. Hoje em dia, agora vamos falar do que está-se a passar hoje em dia. Como toda a gente sabe, quem lê e quem vê as coisas dos médias, 60%, como foi dito, a nossa a Madeira é 100% no global, 80% faz parte do Parque Natural. 2/3. 65. Sim. E o resto é onde nós temos a nossa escala, mas nesses 65, 60% pertence aos privados e 40% pertence. Agora, se 65 são privados, o que é que os 65 fazem? E o que é que nós fazemos no que faz parte do governo? Por exemplo, há um projeto, que é o projeto Guarda, que faz parte do apoio do Instituto, exatamente. Em parceria com o Instituto. Onde toda a gente é bem-vinda, mas eu também, sem ser as pessoas que levam e os outros que aparecem, não vejo mais ninguém plantar. Nós fomos plantar lá várias árvores, várias plantas. A semana passada foram lá, não turistas, mas residentes. Porque o turista não é para ali, porque não tem ali um ponto de interesse para o Instagram. E arrebentaram com as árvores e com as plantas. Agora eu pergunto, quando falou com a CNC e da próxima, as coimas e etc. Agora, e faço a pergunta, é preciso coimas quando a gente passa a falar da natureza? Não, porque é assim, há coisas que temos que estar presentes. Um ser humano, e isto é infelizmente o que se passa. Depois do Covid e antes do Covid, nós temos uma diferente percepção do que há a ver. E eu, sinceramente, olho para o ser humano, a maior parte deles depois do Covid, e eu não vejo um ser humano. Eu vejo alguém já desligado da realidade. Porque a conexão que a árvore tinha na minha natureza foi praticamente nula. Porque eu vejo as pessoas a falar, mas eu não sei como é. Se calhar a Susana disse. Eu sabia de lutar. Ela está tão precisando. E eu não vejo ninguém aqui. E o que eu gostava de ver, como eu gostava de ver no tempo do Covid, porque as pessoas manifestavam-se no Facebook e ficaram em casa. Nem havia ninguém, nem sequer andava na solteira, onde tinha bastante tempo livre. Agora, é isso que eu estou a dizer. Não vale a pena culpabilizar umas pessoas. Dizer, eu sou culpado, eu sou inocente, eu sou culpado. Fazia melhor. E não vejo as pessoas a fazer isso. Eu vejo as pessoas a falar. Mas não vejo as pessoas a fazer. Quando falamos na China, porque é que a gente não vai para lá para cima, cria-se uma empresa e transforma-se a digesta, tritura-se a digesta e faz-se adubo verde. Podemos usar as nossas plantações, em casa, em qualquer lado. Tens de ter cuidado com as fontes. Sim. Teria que ser antes. Exatamente. Mas eu não estou dizendo agora. Eu estou dizendo antes. Isto é um processo que é feito quando as pessoas, quando olham para a religiosa, pronto, fazem a pressão olhar para o amarelo. Mas antes do amarelo, ela já existia a lei. Agora que Agora que está mais visível. Mas, o que é que cada um de nós fazemos? Quase nada. Eu sei que eu digo, há coisas que têm que ser feitas, outras que têm que ser mantidas, outras que podem ser melhoradas. Por exemplo, quando falou dos Eu guias. posso ter a minha opinião. Sim, não, mas eu não estou a dizer que as pessoas não podem ter uma opinião. Eu só estou a dizer que eu acho que a gente temos que estar, estamos no século XXI. E cada um tem a sua maneira de pensar, cada um tem a sua opinião.
Mas eu acho que no século XXI, o senhor estava a dizer com a geração de 30, e eu tenho 45. E eu sou uma pessoa que até luto bastante, sou uma das pessoas mais voluntárias, sou uma pessoa que está na luta na frente. Quando a senhora disse que era bom que no título vá comigo, claro que não comigo. A nossa intenção, minha batalha e a batalha que eu estou a fazer, mas isto não é uma batalha que eu estou a fazer para mim. Isto é uma batalha que tem que ser feita com pressão, com as coisas certas, porque nós não podemos estar aqui, chegar aqui e dizer mal disto, daqui. Nós temos que saber o que dizer e quem dizer. Porque se nós dissermos o que queremos, nós não vamos a lado nenhum, nós somos totalmente abafados. E estamos numa ilha, e como estamos numa ilha, temos que saber os limites de uma ilha, também a nível político. Porque nós somos governados há 50 anos pelas mesmas pessoas. Não vale a pena estar aqui a inventar, eu estou aqui. Nós podemos, no nosso diálogo, a maneira como dialogamos com o pessoal, podemos dizer, se calhar não é isto. Não é atacar. Podemos dialogar de uma maneira discreta. As pessoas podem nem concordar. Eu posso não ser o dono da razão. Mas esta pessoa é uma das pessoas que mais luta para vocês estarem a falar esta que vocês têm aqui. Porque ele lá em cima planta. Mas há uma coisa que eu não. Há muita coisa que eu concordo com você, há uma coisa que, por exemplo, eu não concordo. Acho que tem que haver colegas. Já desde o século XVI, o Dom Manuel, século XVI, o Dom Manuel impunha multas, exatamente, quem que Mas eu nunca disse que era contra as coisas. Eu nunca disse numa discurso que era contra as coisas. Eu estou dizendo, no meu discurso, eu estava a dizer que há princípios básicos do ser humano que podem ser feitos por si próprio, nas suas próprias histórias, na sua própria sociedade, com os seus próprios inimigos. Isto, temos que proteger a natureza, porque se nós não protegemos a natureza, não temos água. E quando estavam a falar do meu título, se levar um pouquinho, isso é uma das nossas defesas, que nós queremos que a matéria seja obrigatoriamente com guia nos percursos recomendados, ou pequenas rotas, temos que ser mais específicos e mais normalizações. E nos não recomendados, coimas de 50 mil euros, que não acontece no caso da Suíça. Porquê? Para que, mas isto no caso dos turistas, não neste caso dos residentes, para que faça com que os turistas, quem nos visita, tenham mais respeito pela natureza. Mas também temos que fazer uma coisa. Quem vive aqui também tem que respeitar a natureza. Porque o que eu vejo, sinceramente, e vou ser muito franco, os de cá, não vou dizer na totalidade, mas grande parte, não respeita a natureza. Não é um problema só dos vejo, antes do João Carlos Abreu, havia o que toda a gente via, que era com aquela publicidade assim e assim não. Mas as coisas não melhoraram. As coisas ainda prevalecem, ainda que esses carros com a repera abaixo. É como no Brasil, como em São Paulo. É carros com a repera abaixo, máquinas de lavar com a repera abaixo, é restos de um tube com a repera abaixo. Quando acontece em 2011, foi só os pequenos que estavam perdidos. Quando veio para a terra. Aquela areia, a nível geológico, acha que aquela areia, nós estamos a falar de uma areia de erosão, acha que aquela areia veio do Pico Douro ao Pico Rio, ou veio de cá de baixo, quando fez os aterros integrados que puseram assim. Só aí que descobriram que era feito os aterros integrados da Serra. Tudo isto é uma coisa que tem que ver. Eu não estou aqui a dar para sermões a ninguém. Deixa-me só dizer, a coisa do aluvial, a propósito do aluvial, eu acho que há um estudo que é muito interessante, feito em 1804, no Brigadeiro de Ouro, exatamente sobre a caracterização e aquilo que era importante fazer, exatamente a propósito do grande aluvião de 1803. Sim, mas isso aí eu li isso. Em termos de, quer dizer, da diferença de atuação do que diz respeito à parte baixa, digamos assim, e lá acima. Porque aquilo que vai cá para baixo, vai lá de cima. Sim. Não é? Portanto, acho que é o cuidado da serra. E eu, também, verdade seja, não tenho que andar a propagandear o que é que faço ou deixo de fazer. O cuidado da serra é um cuidado que deve estar institucionalizado. Quer dizer, como é que a gente vai? Eu posso ser muito crítica, e sou. Mas aquilo que eu pergunto é
o seguinte: como é que eu convenço alguém a cuidar da serra quando ouço um disparate que é só de mato? Como é que eu convenço qualquer pessoa que mora que aquilo não é mato? Que aquilo não é mato? Eu sei, assim, eu vou-lhe retribuir. Mas desculpa, eu não tenho que ser para. Desculpa, deixa-me só dizer uma coisa. Você está irritado? Está, não é irritado. Emocionado. Não está irritado. Tive uma intervenção mais dirigida para aquilo que eu disse. Não há problema nenhum. Espere, não há problema absolutamente nenhum. Agora, há vários níveis de responsabilidade. E aquilo que você diz relativamente ao uso das ribeiras é absolutamente verdade. É absolutamente verdade. Até lhe digo mais. Em 2010, em que a gente teve também, além do aluvião, teve uma quantidade de problemas de tempestades marítimas. A quantidade de coisas que chegaram a este calhau, que é o calhau que eu conheço, de origem humana, é aflitivo. Era aflitivo. Porquê? Porque efetivamente as coisas vão todas para ribeira abaixo. Porque a gente despeja as coisas para a gente, mas enfim, despeja-se para ribeira abaixo. Agora, como é que. E a responsabilidade que eu acato aos governantes é exatamente esta: é deles que tem que vir, meus senhores, não pode ser. É dali que tem que vir a orientação, é dali que tem que vir o exemplo. E o exemplo é tudo o que é do formato. Quer dizer, é a desclassificação da importância do que aconteceu. Pois, mas eu vou. Não é? Como é que você educa os seus filhos eu se não dá o exemplo? Mas eu vou responder. Porque eu vou responder da mesma maneira que eu disse. Nem há culpados, nem inocentes. Mas é o não, mas é assim. Cada um tem a sua maneira de pensar. E eu gosto de ver as coisas nos patamares diferentes e nos contextos diferentes. Nós não podemos, por exemplo, extrair uma frase e pegar nessa frase e usar em qualquer contexto. No mundo inteiro, se a gente usar uma frase e pôr num contexto diferente, tem diferentes sentidos. E eu percebo que essa frase não foi uma frase mais correta. Mas naquela situação que eu estou aqui, é justificar mesmo. Desculpe, mas a volta foi não mudou ninguém. Sim, sim. Isso já me toca, porque tinha que ter sido eu a meter. Sim. Isso é desculpe, mas já me parece a definição. Essa do não mudou ninguém toca a todos. Eu acho que agora este tipo de conversa Pois. pode continuar, porque já vamos muito longo, eu peço desculpa, mas a conversa já vai longa. Para estas conversas todas serem a nível de people na rua. Agradeço muito a presença da doutora Pilar Matos e da doutora Susana Fontinha. Foi umas aulas doutorais que tivemos aqui, plenamente doutorais. Acho que enriqueceu muito aqui também esta exposição, a vossa conversa. E agradeço a vossa presença e até uma próxima. Muito obrigado.